Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a realidade é moldada pela elite mundial. Você nunca vai descobrir profundamente a verdade, porque eles queimam livros, apagam a história, reescrevem a história e o povo compra essa história como se fosse verdadeira. E simplesmente as pessoas têm mais apreço pelo circo, pelo pão, do que pela verdade. Por isso, profetas como Isaías, João Batista diziam: a verdade vos libertará. Agora, quem é esse que aceita a verdade? Que tem um culhão para aguentar a verdade? Porque uma pessoa que não conhece a verdade, ela simplesmente vai viver uma vida de alegrias. Agora, uma pessoa que conhece a verdade, ela é precavida. Ela sabe que o buraco é muito mais embaixo. Agora eu digo uma coisa para vocês. Eu prefiro pagar o preço da verdade, porque o preço da ignorância é a morte. Então é muito mais importante saber a verdade. Tolo é aquele que acredita que nós estamos vivenciando um mundo onde seres humanos, presidentes do país, do Brasil, dos Estados Unidos, são eles que mandam na coisa toda. Mas não é verdade. Eu já falei isso aqui 500 vezes. Se você digitar, eu vou entrar nessa informação que você está vendo, tá? Sobre esse bafafá que deu sobre o Putin falando algumas coisas. Mas eu preciso colocar uma coisa para vocês. UFO Incident. Eu só quero mostrar isso aqui para vocês, tá? UFO Incident. Por que eu preciso mostrar isso aqui para vocês? Porque se eu não mostrar, as pessoas não acreditam. Basicamente é o seguinte, vamos lá. Esse é o jornal de Washington, tá? Washington lá, a região onde fica a Casa Branca, lá nos Estados Unidos, tá bom? Então esse é o jornal que foi vazado. Você encontra registros deste jornal o tempo todo. E essa operação é chamada de UFO Incident. E o que é isso? Para você poder entender, ok? No final da Segunda Guerra Mundial, Hitler fugiu para a Antártida. Tolo é aquele que acredita que ele e a sua mulher tiraram a própria vida. Não foi isso. Fugiram para a Antártida. Os espiões russos e americanos que estavam na Argentina perceberam uma movimentação de submarinos alemães, reabastecendo na Argentina e dali partindo para a Antártida. E a região que está na Antártida, onde o bigodudo foi se atracar, se ele quiser mandar um míssil que rompe a barreira do som, esses mísseis intercontinentais, chega nos Estados Unidos. E isso gerou problemas, né? E acarretou uma operação chamada High Jump, onde, né, os americanos foram atrás do bigodudo. Por quê? Sumiu 1 milhão de alemães, ninguém nunca encontrou esses caras, muito documento de informação secreta, discos voadores, tesouros, relíquias, tudo sumiu. Foram dezenas de submarinos que saíram fora ali. E aí, de repente, os Estados Unidos faz uma investida, né? Uma operação chamada High Jump. Até o presente momento, né, nem o povo americano estava acreditando que a guerra tinha acabado. Quando o almirante Burns e outros almirantes, o pessoal chega com aquelas frotas de navios de lançamento de aviões, eu esqueci o nome desses navios, navio lançamento de caça dos Estados Unidos. Eu acabei esquecendo o nome desses aviões, desses navios, mas esse tipo de navio aqui, ó, tá? Que são os porta-aviões. O termo comum brasileiro é porta-aviões, né? E aí chegou lá porta-aviões, submarinos, caças. Chegou um exército ali para conter o bigodudo. E basicamente, né, nessa operação chamada High Jump, todo mundo foi surpreendido com discos voadores que emergiram do mar, saíram do mar e praticamente começaram a atacar com laser aviões, né, submarinos e também esses navios. Um navio desse inteiro dos Estados Unidos afundou. Só para você ter uma ideia da força. A baixa foi tão grande, mas tão grande, que a operação foi feita para durar 8 meses. Os caras voltaram para casa em 12 dias.
E aí a operação se concluiu em 30 dias, para você ter mais ou menos uma ideia. Depois, o almirante Burns foi sozinho, desarmado, para tentar conversar com quem estivesse lá. E aí ele foi surpreendido com coisas inacreditáveis. Por exemplo, animais em extinção, seres humanos muito maiores, seres de outra espécie, tudo isso que o Bigodudo estava mantendo contato. E aí nós temos o registro do almirante Burns sobre esse assunto, e aí que acabou acontecendo o seguinte: o almirante Burns, ele trouxe esse registro para a CIA, para o exército americano, tá? E, não, os caras são super desenvolvidos. O que chega para nós, o livro que chega para nós é que esses seres, o almirante Burns, ele viveu uma maravilha lá na Antártida. Ele chegou lá, viu seres carinhosos, homens de traços belos, loiros, altos, e que tudo era bonito, maravilhoso. E aí praticamente, ele conversou com o tal do rei do mundo. E aí foi uma conversa maravilhosa. Não, nós estamos aqui para ajudar vocês a evoluírem. Só que essa foi a história que foi vendida para você e para mim. O que aconteceu foi que, logo depois do almirante Burns ser interceptado por um disco voador, passar 15 dias da base dos caras, voltar, esse almirante Burns, o registro dele não condiz com as ações do exército americano. Porque o exército americano queria mandar bombas nucleares na Antártida. Tá entendendo? E aí, o que aconteceu foi o seguinte: eles colocaram em pauta, ok, lá na Casa Branca, em Washington, se iriam ou não bombardear com bombas nucleares. Bombas nucleares lá a Antártida. E aí, basicamente, neste momento, conhecido como UFO Incident, que eles estavam colocando em pauta se iriam ou não bombardear a Antártida, né? Porque provavelmente o almirante Burns viu reptilianos comendo carne humana, gaiola de seres humanos, alguma coisa bem pesada o cara viu ali para se assustar. E olha que ele foi o soldado mais condecorado do exército americano naquela época. E aí estava em pauta se iriam ou não bombardear a Casa Branca. O que aconteceu? Nessa mesmo dia, nessa mesma noite que estava em pauta se iriam ou não bombardear, OVNIs apareceram em cima da casa dos diretores da CIA, dos diretores, dos generais de guerra. Vários OVNIs aparecendo exatamente em cima da casa, em cima dos familiares de todo mundo. E uma porrada de OVNIs cercou o céu de Washington e principalmente a Casa Branca. Nisso, desce um OVNI, pousa no gramado da Casa Branca. Não sei o que saiu de lá, porque até aqui já é especulação. E aí, de repente, conversa vai, conversa vem, iniciou-se o Tratado das Antártidas. E aí, basicamente, ninguém pode pisar na Antártida. Tem bases militares de tudo quanto é país. Assim, ó, Tratado das Antártidas. Eu vou escrever meio errado aqui, tá? Mas só para você poder entender. E ninguém, todos os países participam, a grande maioria dos países participam, mesmo países que têm conflito participam aqui. Você vê, por exemplo, Rússia participa e outros países participam, e você não pode, nenhum civil pode entrar na Antártida. Então veio-se, originou-se o Tratado da Antártida. Pousou-se um disco voador ali, saiu eu não sei o que, conversaram de alguma maneira. Quem botou a banca na mesa não foi nem seres humanos, porque eles fecharam, pararam esses OVNIs na casa de cada um. Da casa de cada um desses caras, na família desses caras tinha OVNIs apontando os seus lasers, a sua energia de destruição e também tudo em volta ali. Esse cara, os Estados Unidos estava de joelhos naquele momento. E aí veio o Tratado das Antártidas. Isso é conhecido como UFO Incident. Que os caras, eles ficaram assim, de boca abertos. Pois bem, por que eu preciso falar isso aqui para vocês? Passou-se 70, para não dizer 80 anos, quase 80 anos, as pessoas esqueceram desse fato. E aí, quando a gente fala que existe extraterrestre, que existe disco voador, as pessoas simplesmente se negam a acreditar, diante de um evento tão calamitoso como esse, né? Pois bem, o que eu preciso dizer aqui para você? Olha só, o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, ele soltou alguns relatos bem interessantes. Ele quebrou o silêncio e afirma: a elite mundial não é humana. Nisso ele está certo. Não é humana. Os governantes desse mundo, como o próprio Jesus Cristo mesmo disse, raça de víboras. De
reptilianos, tá? E sim híbridos de sangue frio, porque o reptiliano tem sangue frio. E aí, basicamente, né, tanto Cristo já tinha previsto isso, né, o próprio Vladimir Putin falou também. As ondas de choque estavam reverberando em todo o Kremlin hoje, pois se espalha por um encontro extraordinário convocado ontem por Vladimir Putin. De acordo com fontes, o presidente russo abriu uma coletiva para dizer que quem manda nesse mundo, o presidente da Rússia abriu uma coletiva para dizer que quem manda nesse mundo não é humano. Você não viu essa reportagem na CNN, não viu na Rede Globo, não viu em lugar nenhum. Porque não é interesse dos globalistas que vendem a humanidade ao preço de banana para esses monstros alertar o povo. E aí, basicamente, ele falou. E ainda mais, eles, né, são membros de antigo culto, de antigos cultos. Então, olha que coisa interessante, são esses seres que mandam na Terra. E aí ele falou sobre... eles controlam as finanças mundiais, os principais bancos, controlam tudo. Hoje eles que mandam em tudo. E aí o Putin fez essa declaração, ok? Não só fez essa declaração, como também, deixa eu pegar aqui só para você ver, recentemente, né, também teve, né, isso foi alguns anos atrás, o próprio Vladimir Putin, ele falou que tem armas para combater ataque alienígena. E eu creio realmente que o cara tenha. Por quê? Você imagina que um EPM, alguma bomba de eletrostática, uma bomba de campo eletromagnético, pulso eletromagnético, ela vai desarmar qualquer circuito. Seja ele em grafeno, seja ele feito... A não ser que seja de cristais. Mas nós percebemos que esses discos voadores não são feitos de cristais, mas sim de metais. Então, frita tudo. E provavelmente deve ser isso que ele tem. O próprio Donald Trump, ele mesmo disse que estava formando, né, ele estava formando um exército espacial que defenderia os americanos. O próprio Donald Trump, ele queria criar... Os caras já têm os fuzileiros, tem a marinha, tem os pilotos de avião. Os caras têm uma porrada de gente. Aí ele quis criar uma outra força que era do espaço. Olha que coisa interessante, né? E claro, né, o Vladimir Putin, ele também se expressou diante dessa situação também. Não só isso, a China também tem esse tipo de tecnologia. E aí, o que é importante a gente falar, né? Então, o Putin, várias vezes, ele fala coisas bem polêmicas, né? História de Nibiru, Planeta X, que na verdade isso aqui não tem a ver com Nibiru, mas sim com o plasma da Terra, né? Mas, volta e meia, ele está falando coisas bem interessantes. E aí é o seguinte, meu irmão, nós estamos presenciando hoje uma guerra de geopolítica de interesses. Ninguém é bonzinho. O Putin não é bonzinho. O presidente lá, o Zelensky lá da Ucrânia, não é bonzinho. Biden, Trump não é bonzinho. Não tem gente bonzinha. Bonzinho não entra no poder. O próprio Enéas Carneiro mesmo disse: gente do bem não quer nem saber de política. Então nós somos governados por pessoas más. Tenha isso em mente. Pessoas do bem não se interessam por política. Não tem bonzinho nessa história. E aí, basicamente, o que nós temos que entender aqui? Olha só, são três grandes potências que querem dominar o mundo. Os globalistas, que basicamente estão de acordo com os reptilianos, com toda essa loucura de disco voador, são os globalistas, querem ter o completo domínio do mundo, como foi com a Babilônia, como foi com Jericó, como foi com Nimrod, Torre de Babel. Eles querem replicar aquilo que eles estavam vivenciando no Egito Antigo, onde a elite mundial era de outra espécie e a humanidade era escrava. Os caras estão doidos para refazer esse tipo de cultura novamente. É os globalistas. Por isso que eles querem destruir a família, destruir tudo que você conhece aí. Nós temos essa força querendo nos destruir. Nós temos, além de tudo isso, nós temos os comunistas, que são pessoas más por natureza, pessoas que eu não posso nem falar aqui, porque senão é cancelado, prefiro não falar, pessoas que são más, eu não posso explicar o porquê são más, mas elas não têm alma, tá? Só para avisar para vocês, não têm alma. Pessoas más, totalmente envergadas para o mal, onde o espírito que concede nessa pessoa não vem de Deus, é outra coisa. Pessoas completamente más, que dizimam milhões de pessoas sem piscar os olhos, querem o poder desse mundo também. Que são basicamente, né, os comunistas, como você conhece. Que não estão nem aí para a tua família. Se precisar puxar o gatilho, vão puxar e não estão nem aí. Então nós temos os globalistas,
Esses caras do comunismo que querem dominar o mundo de tudo quanto é jeito, por exemplo, a China quer dominar o mundo, é óbvio, outro país comunista é a Índia, outro país comunista é a Rússia. Ah, mas a Índia é aberta. Aberta é o comércio, eles só querem dinheiro. Mas o povo da Índia é o povo que vive na miséria. E na Índia é o seguinte, você falou mal, você já era, meu irmão. Já era. Tá? Essa história de liberdade de expressão, ela é grande nos Estados Unidos e parcialmente grande no Brasil e na Europa. Saiu daquilo ali, meu irmão. Se tu falar mal do Putin na Rússia, você é na hora, tá? Então não pode falar. E aí, basicamente, nós temos, né, os globalistas, que usam um sistema de socialismo para ferrar com a gente. Nós temos os comunistas, que querem destruir a humanidade, puramente por maldade. Você vê cartas, por exemplo, do próprio Karl Marx, falando: Deus, por que você me criou assim? Eu estou condenado ao inferno e não sei o que, despojando de Deus. E você tem, para piorar a história, o conflito religioso, onde religiões como a religião do Islã e a religião judaica querem dominar o mundo. Os judeus até que são mais precavidos, mais conservadores, até que não é tanto. Você não vai ver tanta ênfase nos judeus querendo dominar o mundo. Apesar de ser elite mundial, você não vai ver. Eles estão mais pro lado dos globalistas. Agora você vê o que? O Islã, um monstro colossal querendo dominar o mundo. E esse tem a capacidade, a longo prazo, quem vai ganhar essa guerra é o Islã. A longo prazo é. A curto prazo são os globalistas ou comunistas. E o Islã é uma religião que aprisiona o homem e que basicamente, né, os caras querem 7, 8 filhos por família. Enquanto no Canadá, cada 3 casamentos você tem um filho, no Islã, cada um casamento você tem 7. Então, a longo prazo, o Islã vai dominar o mundo, tá? 3 grandes potências, nenhuma dessas potências são do bem, todas elas do mal, querendo ferrar com a nossa vida. E hoje, o palco hoje é dos globalistas. ONU, Fórum Econômico Mundial, hoje o palco é dos globalistas. Nem sempre foi assim. E aí vai lá o Putin, que está do lado dos comunistas, desce a língua nos globalistas. Ah, mas Putin não faz parte da elite mundial? Faz parte da elite mundial. Mas de uma elite que quer dominar o mundo através do sangue. Não é uma elite que quer dominar o mundo através da escravidão. Então você vê 3 grandes potências. Putin faz parte de uma potência que entra em conflito com outra potência. Por isso que ele solta o verbo. Não é porque o Vladimir Putin fala meias verdades, algumas verdades, que ele é do bem. Ele só está querendo derrubar aquele sistema para impor o dele. Tá entendendo? Então você vai vendo o tempo todo esses caras falando. E aí, meu irmão, nós seres humanos, meros mortais, nós somos peões de boiadeiro. Não tem muito o que fazer aqui. É sobrevivência. E basicamente esses caras aí, eles estão nesses interesses para ferrar com a vida das pessoas. Por isso eu digo para vocês que é importantíssimo falar. Você vê um tratado que foi listado para proibir o ser humano de ir para essas zonas, ok? Você vê que foi derrubado esses navios, tem registros, e você vê esses OVNIs praticamente em cima da Casa Branca. Então, essa é a história, o ápice da história na humanidade. Por isso que certas ações são tomadas com precaução. Por isso Donald Trump, que ele é capitalista, mas não entenda que ele é do bem, ninguém entra na política sendo do bem. Entenda isso, tá? Se existe alguém do bem na política, esse cara está sendo taxado de bobo. Ele não vai muito longe, tá? Assim como o Enéas Clodovil não vai muito longe. Então, basicamente é o seguinte, o próprio Donald Trump, ele mesmo falou, vamos criar um exército espacial, né, para combater esses seres. Você vê Rússia e China fazendo a mesma coisa. Então, qual que é o ápice do vídeo de hoje para você poder entender? Você realmente acha que nós somos comandados pelo presidente do Brasil, pelo presidente dos Estados Unidos? O próprio Jesus Cristo, ele mesmo disse, pelos frutos vos conhecereis. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. E ele mesmo disse, raça de víboras, não entram no céu, não é permitido que eles possam presenciar, contemplar o universo, e não deixam você entrar. Então nós estamos vivendo no mundo jaz no maligno. A Bíblia ela sempre foi atual.
as pessoas que a desconsideraram. E nós estamos vendo, né, teve esses casos aí, né, de UFO incident, que foi assim absurdo, pairaram sobre a casa das pessoas e, né, o povo se acalmou. Então, quando eu vejo essa notícia aqui, eu tenho plena certeza que o cara tá falando isso não para nos alertar. Nossa, ele quer nos alertar, o cara é do bom. Não, não é isso. Ele é podre igual os outros. Ele quer destruir o sistema dos globalistas para ele conseguir remodelar no dele, que é a União Soviética. Não é Rússia, é a União Soviética. Então, basicamente, é um tentando destruir o outro. Tá entendendo? Você, volta e meia, você vê essa guerra agora de Biden sancionando a Rússia. O mundo inteiro sancionando a Rússia. Por quê? Porque eles querem, é uma luta de poderes entre eles. Eles querem dominar de tudo quanto é forma. Então, 3 grandes reis estão tentando dominar o mundo. A Bíblia fala que vai ser uns 11, 10 cabeças. E 10 grandes reis querendo dominar o mundo. Nós estamos no 3º. Vai saber se o 4º vai ser inteligência artificial. Vai saber se o 5º vai ser esses seres aparecendo. Vai saber, meu irmão. Então é isso que é importante você entender. A partir desse momento que você entende que nós já nascemos em cativeiro, nós somos escravos desse sistema, e a partir do momento que você entende, você não vai ficar dando de bobo. Você vai falar assim, eu tô fora. A sua reação é, eu tô fora. Para cada ação tem uma reação. Se você descobriu a verdade, o que você tem que fazer? Você vai caminhar junto com o sistema, você vai pular para a via alternativa. Eu tô fora. Tô fora nessa coisa. E aí você vai, como é que eu posso sair fora disso aqui? Como é que eu posso melhorar meu lado? Sabendo que o governo nunca vai fazer nada por você, até porque quem manda no governo nem humano é, você vai pensar, como eu posso proteger a minha família, né, baseado na realidade que eu vivo, com as condições que eu vivo. E aí você vai modelando. Por isso, rastros químicos no céu com metais pesados, alimentos que nos adoecem e tudo mais que você pode imaginar, para enfraquecer o elo da humanidade. Tá entendendo? Então esse é o grande conflito que nós vivemos. Aí chega uma pessoa e diz assim, eu não acredito nisso. Para mim você está exagerando. Só que se eu estou exagerando, campeão, pelos frutos vos conhecereis. Teve uma lei agora que foi aprovada no Chile, que você não pode zombar de pessoas que têm DNA modificado. Né? Por exemplo, eu não posso falar a palavra porque eu fui censurado no último vídeo, mas, né, está acontecendo uma terapia parará, pururu, parará, urururururu, né, que já o sistema já está entendendo que é parará, pururu, né? Genética, né? Então, basicamente, daqui a pouco vai ter ciclope, pessoas com rabo de cachorro, pessoas toda peluda, porque eles estão mexendo no DNA humano. E tem leis hoje criadas, inclusive o Chile aprovou, que você não pode falar mal desses seres. De repente, se você vê um ciclope na rua, para você tem que ser tudo ok. Tá entendendo? Eles querem destruir a humanidade. Por isso, Deus, que veio à Terra, chamado Jesus Cristo, já veio. Coloca, vai voltar o Messias, ele já veio. Os judeus estavam esperando o Messias, assim como o cristão espera, ele já veio. Coloca, já veio, ok? Já veio aqui. Agora o seu próximo passo é estar com ele, ok? O que virá agora é o julgamento. Isso no final da Terra, nós não sabemos nem quando vai ser. Então, assim, é importante a gente falar isso, por isso que Deus coloca a inversão magnética, para limitar a ação desses seres, o ir e vir desses seres. Por que você acha que teve uma inversão magnética na época de Nimrod? Porque se não tivesse uma inversão magnética na época de Nimrod, a humanidade seria escrava, eles iriam destruir tudo. Se não tivesse uma inversão magnética no dilúvio, eles iriam destruir tudo. Por isso Nimrod tinha tanto medo de água. Ele queria construir uma torre para erguer os céus, para não vivenciar a inversão magnética que ele tinha vivenciado e que os antepassados tinham vivenciado. Que é o pavor que é aquele negócio. Então você vê o tempo todo o Criador colocando inversão magnética como uma forma benevolente de parar esses seres. Porque ainda não é chegada a hora do grande dia do juízo final.
Então nós estamos vivenciando uma história hoje que é bíblica, só que as pessoas, o vocabulário das pessoas é muito pobre. As pessoas simplesmente, elas não entendem que existem outros planetas, não entendem que existem outros seres, outros extraterrestres, não entendem que tem uma cúpula que impede o ser humano de sair da Terra, e não entendem que existe uma elite mundial mandando e que a gente tem que nos precaver aqui. Não tem como bater de frente com o sistema, não tem como você sair completamente do sistema, mas tudo que você pode fazer é fazer o seu melhor. É o que eu sempre falo aqui no canal para as pessoas. Tá bom? Um bom soldado, ele vai à guerra mesmo sabendo que ele vai perder a guerra, mas vai perder com honra. Agora, o que é perder a guerra? Ganhar a guerra é ganhar a sua alma no céu. E é da sua família. Esse é o mais importante. Por isso, o mais importante na terra é o reino dos céus. Porque aqui, meu irmão, é só latrina. Então, eu queria trazer essa notícia para vocês, mas muitas pessoas falam para mim assim, muitas pessoas lá no Telegram falam comigo assim, o Putin, ele tá contra a elite mundial, o Putin, ele é contra a elite, ele é um cara do bem, ele é não sei o quê. Meu irmão, você não conhece a União Soviética. Não fala besteira, são 3 grandes potências. Ele está tentando destruir os globalistas, soltando meias verdades para as pessoas irem contra os globalistas, fomentando o processo de desinformação. Solta 3 verdades, 7 mentiras. Fala verdades de réptil, de nefilim, do que você quiser imaginar, Gilgamesh, se quiser imaginar, mas na questão de economia, mentira, na questão de qualidade de vida, mentira. E é isso aí, meu irmão. Por isso eu digo para vocês, toma cuidado, não existe bonzinho nessa história. Não existe bonzinho. E as pessoas não entendem. Geopolítica é basicamente um conflito de interesses. É basicamente qual país quer se favorecer em cima do outro. Isso é geopolítica. Bom, espero ter agregado valor à sua vida. O propósito do vídeo hoje foi agregar conhecimento, é ensinar para você que realmente as coisas estão mudando. E quanto mais cedo você souber a verdadeira história, como é que ela se encaixa, melhor vai ser a sua abordagem para sair desse sistema. E falando em sair desse sistema, quem quiser aprender a desatar essas amarras horrorosas do sistema, ficar livre desses parasitas estatais, quem quiser aprender a empreender, cada ano que se passa seu dinheiro vale menos, quem quiser aprender a sobreviver nesse mar de lama que é o Brasil, tem links aqui na descrição. Você vai conhecer o meu conteúdo premium, você vai ter o meu contato pessoal, você vai aprender sobre empreendedorismo, medicina natural, inclusive foi censurado mais uma vez no YouTube. Você vai aprender sobre coisas que não pode ser falado abertamente aqui, que são conhecimento à base de 7 chaves. Medicina natural, empreendedorismo e fora uma série de vídeos exclusivos lá, que eu não posso nem comentar por aqui, que você vai receber no meu conteúdo premium. A um preço completamente acessível, menos da metade do salário mínimo, meu irmão. É um preço assim bem acessível para qualquer pessoa, tá? E você vai ter o meu contato pessoal por mais de 1 ano, para você trocar ideia comigo, me perguntar, a gente trocar uma ideia. De repente você fala, cara, tô pensando nisso, naquilo, e eu poder te orientar. Eu estou disponibilizando parte do meu tempo para ajudar você, tá bom? Quem quiser, tem links aqui na descrição, você vai ser super bem atendido. Vou ficando por aqui, sou o Humberto Volts, fique na paz.